Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Voltando do nosso recesso, tá? Nós vamos dar continuidade à apostila 2, aí aos conteúdos da apostila 2. Essa aula, então, vai ser referente ao módulo 13. Vocês vão perceber que tem uma aula aí no módulo 12, que são experimentos que, infelizmente, devido à situação que estamos passando, não poderemos estar realizando esses experimentos por enquanto. Espero que quando a gente voltar, se Deus quiser, o mais rápido possível, que tiver tudo controlado, a gente realize esses e outros experimentos que eu já estava tudo planejado para a gente estar realizando durante esse ano, tá? Mas durante as reposições, sempre quando der, eu quero estar realizando com vocês alguns experimentos, tá? Então, do módulo 12, né, como é experimento, eu quero que vocês acessem lá o site do Objetivo, né, no módulo 12, que vai estar o professor lá, se não me engano, parece que é o professor Bruno, ele que vai estar lá explicando, né, o conceito, mostrando como que é, né, qual que é a importância desse experimento que foi realizado no módulo 12, tá? Desculpe. Depois, seguindo, vocês vão fazer o exercício da página 263, que é relacionado, né, aos conceitos já aprendidos na aula 9, 10 e 11, tá? Nas aulas que a gente aprendeu, a gente fez antes do recesso. E hoje nós vamos pegar a apostila na página 264, módulo 13. Uma revisão, porque isso que nós vimos no ano passado, que são as reações de óxido-redução, tá? De reoxidação, principalmente tem que lembrar, toda vez que a gente fala, a gente vai lembrar de NOx, de número de oxidação. Daqui a pouquinho a gente vai estar recordando. Então, o que é uma reação de oxidação? Então, na reação de oxidação, eu vou ter a substância que vai oxidar e a substância que vai reduzir. Então, para ser uma reação de oxirredução, eu tenho que ter as duas substâncias, né, realizando uma oxidação e outra redução, tá? Então, várias reações do dia a dia do nosso metabolismo é por oxidação, tá? Então, nós temos a combustão, né? O ato da combustão, a reação de oxidação, a corrosão, né? Do ferro, de alguns metais como o ferro, a fotossíntese, né? A reação de fotossíntese é uma reação de oxidação, o nosso digestão, o metabolismo do nosso alimento é uma reação de oxidação, a extração de determinados minérios, especialmente o do alumínio, que daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre, né, essa reação para se obter, para purificar o metal de alumínio, é por uma reação de oxidação, tá? Então aqui nós temos já um exemplo que está igualzinho aí na apostila de vocês, né? Não está nem nessa, está no módulo 14, na verdade, né? O magnésio com o oxigênio aqui mostrando que está ocorrendo a variação do número de oxidação, né? Lá, o magnésio de 0 ele passou para mais 2, tá? Então ele aumentou o seu NOx, quando aumenta é a oxidação, e o oxigênio de 0 ele passou para menos 2. Ele está diminuindo o seu NOx, ele está sofrendo uma redução, então é uma reação de óxido-redução. Tá? Aqui também eu tenho uma reação, o ferro, aqui o NOx do ferro é mais 3, ele vai passar para cá como 0, então ele está diminuindo o seu NOx, está sofrendo redução. O carbono aqui ele é mais 2, ele vai passar para mais 4, então está aumentando o seu NOx, então está sofrendo está sofrendo redução. Então são duas reações de óxido-redução. Então, para a gente estar lembrando, né, essa reação de oxidação, vocês observaram que eu falei de NOx, aumenta o NOx, diminui o NOx. Então, o que é isso NOx, ou número de oxidação? Então, é a carga que o elemento vai receber, vai variar, né, durante a reação. Então, nós já temos algumas cargas fixas, né? Nos compostos iônicos, por exemplo, a carga já é fixa. Então, o composto, os metais, eles vão doar, a quantidade que eles estão doando é o número de oxidação dele.
Os ametais vão receber a quantidade de elétrons que eles estão recebendo, vai ser o número de oxidação dele. Isso nos compostos iônicos. Só para lembrar, composto iônico, eu tenho a presença de um metal ligando ao ametal, né? Ou um metal ligando-se ao hidrogênio, tá? E nos compostos covalentes, o que eu vou ter que saber? Nos compostos covalentes, eu vou ter que lembrar da eletronegatividade, que é aquela propriedade que mede a tendência do átomo receber elétrons. Só para dar uma revisada, o elemento mais eletronegativo é o flúor, por isso já começa com ele, né? Aquela famosa frase que a gente tem de ordem de eletronegatividade, que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tem tudo aí de vocês, né? A ordem da eletronegatividade, página 264. Então, grifem para mim na apostila, escrevam para mim também no resumo as siglas dos elementos, essa ordem de eletronegatividade, que é importantíssimo, tá? Então, no caso dos compostos moleculares ou covalentes, tá? Então, como que vai ser a carga, essa carga? Porque nenhum vai doar, eles vão estar compartilhando. Então, nós vamos ver aonde que está o elétron, maior densidade eletrônica, perto de quem ele vai estar. Então, onde ele estiver perto vai ser a carga, né? Por isso a gente põe aquele Qzinho, que não é carga, ele fica mais negativo, e aonde o átomo menos eletronegativo, que não tem a tendência de puxar o elétron para ele, fica mais com Qzinho positivo, fica mais positivo, tá? Então, olha lá, nos compostos covalentes, a carga negativa vai para o elemento mais eletronegativo. Então, por isso que eu falo da importância da gente saber essa ordem de eletronegatividade. Porque daqui a pouco vamos estar aprendendo os compostos orgânicos, que são a base do carbono. No carbono a gente consegue prever a carga deles, de cada carbono ali, pela essa diferença de eletronegatividade, tá? Então aqui nesse primeiro carbono, por que o NOx dele é menos 3? Ó, se eu for verificar aqui, ó, entre o hidrogênio e o carbono, quem é mais eletronegativo? O carbono. Então, todas nessas três ligações, a carga negativa vai estar tudo perto do carbono. Então, estando perto do carbono, ele vai somar menos 3. Entre o carbono e o carbono, como são elementos iguais, não puxa. Então, a gente fala que ali tem uma neutralidade, fica zero. Então, esse primeiro carbono vai ter a carga de 3 negativo. Esse outro carbono, ó, percebam que aqui entre o hidrogênio e o carbono é mais negativo, então aqui vai ficar um menos. Entre carbono e cloro, o cloro é mais eletronegativo, então a densidade de elétrons vai ficar mais próxima do cloro, ele vai ficar mais negativo, então aqui ele fica mais positivo, tá? Então aqui, ó, menos, mais, menos. Então, por isso que a carga dele teve o valor de menos 1. E assim também ocorre aqui com esse carbono, né? Lá, ó, ele tem duas ligações com o oxigênio, então o oxigênio vai ser o mais eletronegativo. E nessas duas eu vou ter dois maisinhos pro lado do carbono, porque ele é menos eletronegativo, vai ficar com a carga, entre aspas, positiva. Outra carga aqui, outro O ligando-se diretamente ao carbono, então a carga negativa vai ficar de perto dele, aqui vai ficar mais positivo. Então, por isso que ele vai ter mais 3, o valor do NOx dele. Carbono e carbono, 0, né? Então não puxa para ninguém, então mais